Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Aprender obediência pela disciplina. Página 262. A disciplina de Deus. Precisamos saber que tipo de pessoas nós somos aos olhos de Deus. Somos rebeldes e somos teimosos por natureza. Somos como crianças mal criadas que não obedecem, a menos que o pai tenha uma vara na mão. Todos nós somos iguais. Alguns filhos não obedecem enquanto não são repreendidos ou não são açoitados. Precisam apanhar para então prestar atenção. Por favor, lembre-se de que esse é o tipo de pessoa que todos nós somos. Só prestamos atenção quando apanhamos. Se não apanhamos, viramos o rosto de lado. É por isso que a disciplina é absolutamente necessária. Precisamos nos conhecer. Nós não somos tão simples quanto nós pensamos. Mesmo uma surra não nos consegue mudar muito. O apóstolo nos mostra que o castigo visa humilhar-nos e nos tornar obedientes. Ele diz assim: nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Submissão e obediência são virtudes indispensáveis. Precisamos aprender a obedecer a Deus e dizer assim: Deus, quero me submeter à tua disciplina. O que tu fizeres está certo. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amados. Nós somos essas crianças rebeldes e teimosas, Senhor Jesus. E aqui ele diz assim: quando nós apanhamos, aí nós prestamos atenção. Ainda não quer dizer que nós obedecemos. Quer dizer que apanhando, a gente presta atenção. Meu Deus do céu. Que incrível, né? Como o irmão Otmani é realista. Ele está dizendo aqui: quando você apanha, você escuta. Mas ainda não quer dizer que obedece. Mas presta atenção e escuta. Por isso, o Senhor vem com a sua disciplina e nós não escutamos. O Senhor vem com a disciplina e nós não escutamos. O Senhor vem com a disciplina e nós viramos o rosto, como disse aqui. Nós, como pais, sabemos como é terrível você falar com um filho, ele virar as costas e sair andando. Não dá vontade de bater mesmo? Você está falando com ele, ele vira as costas e sai. E ainda nos dias de hoje, né, um termo que é muito usado pelos jovens é: não dá nada. Vai lá que não dá nada. Sua mãe tá brava com você. Ah, não dá nada. Vocês já ouviram esse termo já, né? Não dá nada. Viu, sua mãe tá chamando você. Você não vai, não? Não dá nada. Então, assim, nós somos também com o Senhor. Não dá nada. O Senhor tá bravo com você. O Senhor tá falando com você através da palavra aqui. Não dá nada. Mas o Otmani já nos ensinou em outra lição, dizendo assim: pode não dar nada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas você sabe se não vai dar nada na 5ª vez? E para alguns, não podem dizer não dá nada nem na 1ª vez, porque na 1ª vez já dá alguma coisa. Então o Senhor, ele tem uma mão governamental. Nós não queremos essa mão governamental sobre nós, mas quando ela vem, ainda é amor do Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui: eu falo para você, mas você não presta atenção. Aí quando eu venho com a vara, você presta atenção, mas ainda não necessariamente obedece. Senhor Jesus. Nós lemos hoje mesmo no Alimento Diário falando assim: que Paulo resistia aos aguilhões. Isso é muito forte.
Então, nós não precisamos ser desses que preferem os aguilhões do que obedecer a Deus. Porque será que nós estamos em constante sofrimento, né? Nós não estamos falando de coisas que nos sobrevêm porque nós estamos sendo usados como testemunho para Deus, como Jó. Mas nós estamos falando de coisas decorrentes de desobediência. Senhor Jesus, nós não podemos de maneira alguma voltar o nosso rosto quando Deus está falando conosco. Olha lá, Camila tá lá na live, tá lá no Zoom com a gente também no Alimento Diário, né? Aliás, foi ela que trouxe esse presente para nós, né? A Camilinha tá falando: não deixe que seja por meio da vara que eu venha te ouvir. Sim, isso que eu achei interessante, Camila, porque o irmão tá dizendo aqui que a vara vem para a gente prestar atenção. Olha só, o boi é mais inteligente do que nós, no sentido da obediência, porque o boi leva a guilhoada e imediatamente ele vai para o rumo certo. E Paulo não, Paulo continuava nos aguilhões. Imagina nós. Então nós temos que hoje ser rápidos em obedecer. Não apenas obedecer, mas obedecer rápido. Não apenas ouvir. Ouvir, se voltar, se arrepender, mudar de opinião e rápido pôr na prática. Rápido fazer disso uma vida prática. Aleluia. A Simoninha está falando: sinto em mim que não tenho ouvido, obedecido ao Senhor, que Ele tenha misericórdia de mim. Sim, e outra coisa, a gente tem que lembrar que o Senhor tem interesse em nós nos dois aspectos, né? No físico e no espiritual. Às vezes nós espiritualizamos tudo, né? Então a casa pode estar uma bagunça, a pia pode estar cheia de louça para lavar, né? Os filhos sem educação, o marido querendo atenção e a gente não dá bola. Ah, mas isso, nada disso é espiritual, nada a ver, tudo isso aí são coisas terrenais, isso não é espiritual. Então as pessoas espiritualizam muito e falam assim: não, eu tenho que obedecer a Deus na pregação do evangelho, tenho que obedecer a Deus na leitura da palavra, na oração, na comportagem, ou seja, no que for, eu tenho que ser espiritual, enquanto a minha casa se corrompe. Então nós temos que atentar para isso também. O Senhor, Ele nos fez seres físicos. Nós estamos aqui presos nessa redoma. Nós estamos presos numa redoma por uma razão, porque nós somos pessoas físicas também. Nós não somos pessoas apenas espirituais. Então, quando o Senhor nos disciplina nas duas esferas, né? No homem interior e no homem exterior também. Então, nós não podemos espiritualizar tudo, como eu estava falando. A casa virada do avesso, né? Estou falando para as mulheres e para os homens, não é só a mulher que cuida da casa, né? A casa virada do avesso, né? E tô lá eu. Ó, Senhor, me diga, Senhor, qual a minha missão, qual o meu encargo, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Estou aqui há dias orando a Ti e o Senhor não me manda nada, Senhor. É claro que o Senhor não vai mandar nada. A casa é reflexo da sua vida espiritual. Vocês já ouviram dizer isso? A casa reflete o dono? Lá o Joãozinho está falando, são os pequenos detalhes que mais nos afastam da comunhão. Verdade. Então, meus amados, a disciplina vem para nós nos dois sentidos. Nós temos que organizar a nossa vida para poder servir ao Senhor também, né? Então, nós precisamos organizar a nossa vida para nós podermos ser espirituais, né? Então, o Senhor nos disciplina também no nosso caráter. Ele tem interesse no nosso caráter. E veja bem, caráter não é tanto uma questão espiritual quanto é uma questão terrena. O meu caráter me representa aqui na terra. Nós temos uma nuvem de testemunhas espirituais, que são os anjos e os demônios, mas nós temos também uma nuvem de testemunhas que são humanos aqui na terra, que estão nos observando. Então, se eu sou uma péssima pessoa, como é que eu vou querer ser espiritual e pregar o evangelho, sendo que o meu caráter vai contra o que eu prego, né? Então, a disciplina do Senhor
É para os dois aspectos. O Joãozinho disse, se eu não cuido da minha casa, jamais podemos cuidar das coisas de Deus. É verdade. Então, nós somos disciplinados também nesse quesito, né? O Senhor fala conosco também na questão física das nossas coisas terrenas também. Então, eu estava conversando com as irmãs no Zoom e lembrando que o irmão Dong veio uma vez aqui numa cidade do lado da minha para fazer uma reunião num bucafé. E aí ele falou assim, todo filho de Deus deve saber administrar coisas e pessoas. Coisas e pessoas. Eu achei isso fantástico, né? Por quê que ele falou isso? Porque ele viu que lá os irmãos, eles estavam muito preocupados em administrar pessoas, né? Por exemplo, chegava um cliente no bucafé, aí eles se dedicavam totalmente àquele cliente na questão espiritual, certo? Eu vou orar com você, vamos ler um trechinho da Bíblia, você precisa disso, você precisa daquilo, tudo espiritual, né? Enquanto o bucafé, ó, indo para a falência. Então, o irmão Dong disse, todo filho de Deus deve saber administrar coisas e pessoas, porque se as coisas vão para o brejo, não sobra muito para as pessoas, né? E da mesma forma, não adianta eu cuidar tão bem de coisas a ponto de não ter tempo para as pessoas. Isso falou fundo ao meu coração e é a mais pura verdade. O Senhor quer mordomos. Os mordomos, eles levam algo físico para os seres humanos. Então, nós temos que administrar também o nosso lado físico. Amém, irmãos? Então, hoje o tema é aprender obediência pela disciplina. Então, quando vem a vara do Senhor, é porque o Senhor quer nos dizer, pare um pouco e olhe para mim. Pare e olhe para mim. Estou falando com você. Aí a gente olha e o Senhor diz, fica claro para nós. Mas ainda assim nós não praticamos. Aí vem o quê? Vem os aguilhões, né? Para a gente poder entender o que Deus quer nos dizer. Louvado seja o Senhor por essa palavra, sabe? E quando a gente é disciplinado, gente, é horrível. Gostoso não é. Mas é um remédio que nos cura. Aleluia. E a gente, repare para você ver, a gente não consegue fazer cara boa quando está sendo disciplinado, né? Que coisa feia. Então, eu me lembro, quando eu era criança, a minha tarefa em casa era lavar a louça, né? E eu achava aquilo uma injustiça tão grande, tão grande. Meu Deus, que injustiça. Eu lavava a louça chorando, indignada. Era muito injusto, porque os meus pais, eu tinha uma irmãzinha mais nova, né? Ela é 7 anos mais nova que eu, então digamos que eu tinha uns 9 e ela tinha uns 2, né? Então ficavam os meus pais e a minha irmã assistindo bem belos e formosos a televisão e eu lá na cozinha lavando a louça. Era injusto demais. Eu falava que os meus pais me odiavam. Eu falava que os meus pais não me queriam. Olha, no meu coração, os meus pais eram os carrascos, eu era escrava deles, sabe? Eles me tiveram só para me escravizar, só para eu ser a empregada da casa. Era terrível. E aí a minha mãe ia lá na cozinha, tava eu lá, com aquela cara dura, sabe? Lavando a louça, batendo a louça. E aí a minha mãe falava bem assim para mim, pense bem, você vai ter que lavar do mesmo jeito, não vai? Com cara boa, com cara ruim, você vai ter que lavar do mesmo jeito, não vai? Você brava, eu vou dizer para você que não precisa lavar? Não vou. Então, por que você não lava a louça com cara boa, reconhecendo que é seu trabalho? E quem sabe amanhã eu trago um presentinho para você quando eu vier da cidade, né? Agora, com essa cara que você faz aí, além de lavar a louça, você ainda vai ganhar a inimizade da sua mãe. Então, olha só, é exatamente o que o Senhor quer nos dizer. Quando nós somos disciplinados, a gente até pode prestar atenção, mas a gente tá com aquela cara, né? Não é verdade?
achando que nós somos injustiçados demais. Olha, Deus vem falar conosco, a gente fala, olha os outros irmãos como é que estão, olha lá aquele lá deitado, aquele lá tomando sorvete, aquele lá dando risada, e o Senhor vem falar comigo, olha os meus irmãos como é que estão, né? Lembra? Então o Senhor, Ele quer falar conosco porque nos ama, porque nos ama. Então, se nós estamos sendo disciplinados, nós precisamos ser agradáveis também, porque nós precisamos estar contentes, né? Isso é o contentamento. Contentamento é estar satisfeito com o que Deus está me dando. Isso é contentamento. Então, se o Senhor está me dando disciplina, amém, aleluia, o Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor me corrige, visando o reino, aleluia, né? Então, amados, se vocês querem falar, alguém está pedindo para participar? Se quer participar, fala aqui no comentário, tá? Quero entrar, que daí eu chamo você aqui para dentro, tá bom? Pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento. Então, deixa eu contar para vocês. Senão fico só eu falando aqui e vocês, essa irmã fala mais que uma caturrita e a gente fica aqui, obrigado a ficar aqui escutando ela. Então, meus amados, entrem também e compartilhem, tá bom? Deixa eu contar uma experiência, gente, que foi terrível, terrível, e foi ontem comigo. Foi bem ontem. Eu arrumei o escritório aqui de casa, sabe? O amor do Senhor é uma recompensa maravilhosa, Jussara disse. Amém. Então, eu arrumei o escritório aqui de casa, né? E aí eu arrumei, embelezei, enfeitei. É aquele lugar que vocês já me viram fazer live de noite. Ah, o João pediu, Senhor Jesus. Epa, não tá aparecendo pra mim, não. Ai, João do céu, João, me perdoe. E eu deixei uma partinha bagunçada, sabe? E passou um dia, 2 dias, 3 dias e nada de arrumar. Ontem veio a disciplina. Meu marido chamando minha atenção por causa daquela partinha lá. Na hora subiu um fogo assim e eu já falei, e todo o resto que eu arrumei, você não viu, não? Você só viu a partinha lá que tá faltando? Aí o Senhor, meu Deus, parece que na hora eu vi o Senhor olhando para mim. Aí eu falei assim, puxa, verdade, faz dias que tá parado lá mesmo, eu vou arrumar. Mas eu fui arrumar com o meu coração, sabe? Então nós somos assim. A vara vem, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, para ver que a disciplina vem nas pequenas coisas. E como que nós aceitamos a disciplina, né? Louvado seja o Senhor por isso também. E daí, Joãozinho, como é que estamos? Credo, mas aí já tá dia, é? Bom dia, aqui de manhã, 5h50 o sol nasce. Olha aqui como é que tá aqui na minha terra. Aqui, Olha, ó, que coisa bonita. olha lá o breu. Olha o breu que tá aqui. Que lindo, que solzão aí. Bom dia, irmãs, irmãos, bom dia, graças ao Senhor, né? Bom dia. Porque o Senhor nos fez amanhecer vivos para glorificar seu nome e viver para a sua glória, né? Amém. Eu quero compartilhar rápido para que outros entrem. Irmã, eu toquei muito no ponto que você falou sobre o que o irmão Dom falou. Pessoas são muito mais importantes do que coisas, né? Nós temos que entender que pessoas são muito mais importantes do que coisas. E a disciplina do Senhor, ela sempre vai nos alcançar. Glória a Deus pela disciplina, porque se nós não somos disciplinados, irmão, pode ter certeza que você é um bastardo. Você não é um filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele é disciplinado. E outro ponto, irmãos, assim que eu toco, que como filhos de Deus, todos nós somos na verdade, nós somos um missionário, né? Um missionário para levar a palavra de Deus, seja com a palavra falada, seja com o nosso testemunho. Isso é primordial na vida de um cristão, né? Amém. Então, assim, graças a Deus por essa palavra, que os irmãos entrem também de outras localidades, que compartilhem suas experiências, né? Porque esse viver é um viver perfeito, né? É um viver de busca pelo Senhor, de busca pela presença de Deus. E, como a irmã falou, eu vou falar só um testemunho. Eu sou muito conhecido da minha cidade. E se eu falar o nome da pessoa, as pessoas podem saber. E tem gente que já está acompanhando essa live e diz, eu ouvi você falando numa live, tal. Eu digo, acompanhe. Então, só uma experiência, irmã. Eu conheço uma irmã
uma amada irmã que reúne uma denominação, que eu amo os irmãos da denominação. Na verdade, eu tenho um acesso livre às denominações na minha cidade. Muitas Amém. vezes eu sou convidado até para falar numa das denominações mais fechadas que é a Assembleia de Deus, né? E eu tenho, Amém. assim, meu acesso é de amor aos irmãos, meu acesso é de uma vida de amor aos irmãos. Inclusive, até eles precisam de alguma coisa, se precisar de mim, sempre pode contar que eu vou estar lá para ajudar. Mas só experiência. Essa irmã faz muito tempo que se converteu. Mas à medida que ela se converteu, ela se tornou tão radical que o esposo dela chama ela de uma pessoa louca. E não tem acesso de encontrar. Ela não teve acesso. Então, ela ganhou o Senhor e ela, na verdade, se tornou um xiita radical. Então, você muitas vezes se torna um xiita radical. Então, isso não constrói nada. Então, o que constrói é que você tem que entender que se você é uma esposa, você tem que ser uma cooperadora, uma auxiliadora. Se você é um marido, você tem que amar a sua esposa. Então, são essas pequenas coisas que se você cuida da sua casa, se você cuida da sua família, você, na verdade, está cuidando das coisas de Deus. Irmãos, a nossa família não é uma casa. Uma casa é uma construção de concreto. A nossa família é aquela que nós temos comunhão com ela, é aquela que nós cuidamos dela. E outra coisa, a nossa casa, a nossa família é uma miniatura da igreja. Então Sim. não se esqueça, se você estiver na sua casa, você tem a reunião da igreja. Às vezes minhas filhas, ela diz assim, pai, ela sempre diz assim, minha filha diz assim, pai, no dia que eu me casar, eu queria me casar com um homem que tivesse o seu perfil, né? Porque ela acompanhou a minha vida, acompanhou o meu testemunho, ela acompanhou o meu viver dentro de casa. Não sou perfeito, sou totalmente imperfeito. Problema, como a irmã disse, a gente tem, mas sempre fui aquela pessoa de minha esposa está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Então, a igreja a nossa família, a nossa casa é uma miniatura da igreja, né? Amém. Então, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada, João. Bom trabalho aí. Deus abençoe. Amém. Amém. Então, amados, vamos ficar com essa frase hoje, né, do irmão Dong. Os filhos de Deus devem saber administrar coisas e pessoas. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meus amados, nosso tempo está se acabando. Então, nós vamos orar e eu quero convidar vocês para irem para o YouTube agora. Sabe por quê? No YouTube a gente vai ler uma porção da palavra de Deus e vai estudar também, do mesmo jeito que nós estudamos aqui o livro de Watchmani, tá bom? No YouTube é só você procurar por Idelma Ferreira com H, Idelma com H, Ferreira, e pronto, você já está lá no YouTube com a gente. Obrigada, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra de amor. Senhor, nós queremos realmente ter essa experiência, né, de perceber a tua disciplina, Senhor, e obedecer rápido, Senhor. Não resmungando, não murmurando, mas com contentamento, agradecendo, porque o Senhor nos ama, por isso nos disciplina. Senhor, que nós vejamos a sua disciplina através do nosso marido, através da nossa esposa, através dos filhos, através das pessoas que estão à nossa volta, porque a sua disciplina vem através dos arranjos que o Senhor faz para chegar até nós. Que nós não precisemos da vara e nem dos aguilhões, mas que nós nos voltemos rápido, obedeçamos rápido. Não apenas obedeçamos, mas obedeçamos rápido, porque precisamos remir o tempo. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege em tudo que nós vamos fazer hoje, nos protege de todo mal, de toda doença, guarda a nossa mente, Senhor, nos reveste com a armadura do Espírito Santo e nos faz ser úteis a Ti. Amém. Aleluia, amados. A Maristelinha está falando. Obrigada, Senhor, por nos unir nessa manhã. Amém. Vantuir Tair, somos pescadores de homens. Amém. Aleluia, amadinhos. Fica combinado o nosso encontro aqui amanhã? Olha, à noite só tem live se eu postar aqui, tá? Live 8 horas. Se eu não postar live 8 horas é porque não tem, tá bom? Ou tá tendo transmissão lá no IGTV, lá no Instituto Vida para Todos, ou aconteceu alguma coisa aqui em casa que me impossibilitou. Ontem mesmo recebi visita, a visita tá lá dormindo, tá bom? Beijo, Edna! Tchau, gente! Agora partiu o YouTube. Até amanhã, às 6 horas. Tchau, tchau.